Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nesta tarde especial, nós nos colocamos na Tua presença, clamamos a Tua misericórdia, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, te pedimos, ó Deus, que Tu venhas nos abençoar. Senhor, agora em nome de Jesus, cobre as nossas vidas com Teu sangue, cerca esta igreja com muralhas de fogo, dá ordem aos Seus anjos para guerrearem por nós. A partir de agora eu repreendo, proíbo de agir no nosso meio todo espírito roubador da palavra. Está amarrado também até o final do último culto todo espírito roubador da unção. Vem, Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais para quem o Senhor é de verdade. Tira as vendas dos olhos que nos fazem muitas vezes filhos interesseiros e interessados nas bênçãos. Fala conosco nesta tarde, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema desta mensagem hoje é o servo da orelha furada. E a gente vai entender exatamente o que é isso. Eu pedi permissão para o pastor Júlio, peguei um gancho da ministração que ele trouxe na semana passada. Semana passada o Júlio falou sobre redenção, né? Sobre na época do Antigo Testamento, onde a pessoa tinha uma dívida e como ela era resgatada. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais. Amém? Então, o servo da orelha furada. Deixa eu ligar aqui. Vamos lá. Então, no domingo passado, o pastor Júlio pregou sobre o tema redenção, que significa resgate. A pessoa, então, fazia uma dívida. Quando a dívida não podia ser paga, a pessoa se tornava escrava de quem ela devia para pagar a dívida. Quem pagava a sua dívida, ela se tornaria escravo daquela pessoa e essa pessoa o deixaria livre para ir embora. Então, vamos supor que eu encontrei uma dívida com peixe, aí a Ana vinha, pagava a minha dívida, eu virava escrava da Ana. E a Ana falava, agora você pode ir embora, eu estou liberto. Então, a pessoa estaria livre. Mas para ser liberto, olha o que teria que acontecer. Deuteronômio 15, 12 e 14. Se um israelita, e a passagem que o Júlio trouxe, o pastor Júlio, se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo por 6 anos. No 7º ano você lhe dará liberdade. Então aqui nós estamos falando de um israelita, de um hebreu. Então ele tinha dívida, virava escravo por 6 anos e no último ano ele sairia livre. Quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais, vinho. Então essa era uma forma da pessoa ser livre. A segunda, uma outra forma de redenção ou resgate, acontecia quando um parente próximo vinha resgatar a pessoa. Então, imagina hoje os parentes, tem uns que os parentes não iam resgatar, não. Estamos livres disso, gente. Vamos voltar para a palavra. Levítico 25, 25. Aliás, quer pagar para ficar lá, né? Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Então, a pessoa também estava escrava, aí o parente mais próximo vinha, pagava a dívida, essa pessoa se tornava escravo do parente que já o liberava também. Isso aconteceu com Boaz e com Ruth, né? Ao qual Boaz foi lá, pagou a dívida e Ruth até se casou com ele. Eu acho que ele se apaixonou, viu? O servo se tornaria escravo do parente que o comprou e o parente o deixaria livre para ir embora. Então, se o escravo fosse hebreu, olha uma outra passagem em Levítico 21, 2. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos por você, mas no 7º ano ficará livre sem ter de pagar nada. Se o escravo não fosse hebreu, se não fosse israelita, Levítico 25, 28. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Vamos supor que não tivesse ninguém para redimi-lo, para resgatá-lo, ele tinha que esperar o ano do jubileu. O jubileu acontecia de 50 em 50 anos. Não é que ele tinha que esperar 50 anos para acontecer. Muitas vezes também ele já tinha 20 anos que havia acontecido o jubileu. Faltava 30, quando tivesse o ano do jubileu ele ia. Só que quem não dava sorte de pegar perto do jubileu, vamos supor que tinha 50 anos, veio a dívida e tinha acabado de celebrar o jubileu, ele não foi solto. Então, tinha que esperar 50 anos. Então, algumas pessoas poderiam morrer sem ter sido libertas. Por quê? Porque teria que ser o período, né, o ano do jubileu. E para nós, hoje em dia, acontece a mesma coisa. Isso aqui era no Antigo Testamento. Você já pensou, irmão, você contraiu uma dívida, tem que alguém lá pagar?
Se você fosse de Deus, você ficaria 6 anos, no 7º sairia. Ou o parente, como eu falei, não, os parentes é só o sangue. Será que iriam pagar? Ou ia, né? Nossa época ia fazer o quê? Desligar o WhatsApp, bloquear. Nós tínhamos uma dívida, só que aí Jesus veio, olha o propósito de Jesus. Pagou a nossa dívida, morrendo na cruz por nós. Qual foi o preço? O preço de sangue. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O preço da cruz foi para que eu e você tivéssemos livre acesso ao trono de Deus, fôssemos salvos e fôssemos resgatados. Ele nos resgatou, Ele nos comprou. O preço foi pago através do seu sangue. Outrora estávamos condenados pelo pecado, mas Jesus nos resgatou e nos redimiu. Até a criança que vai nascer, irmãos, e não tem essa, mas é um bebê. Sim, é um bebê que não cometeu pecado, mas ele já nasce no pecado. Deu para entender? Ele não cometeu pecado ainda, porque ele está na barriga da mãe, entendeu? Da Tati, o Nicolas está na barriga da mamãe, está para nascer. O Nicolas não cometeu nenhum pecado ainda, mas ele já nasce no pecado. Tem que aceitar Jesus, tem que ir para a cruz, entendeu? Então, todos que nascem, nós já nascemos com a maldição do pecado. E aí, olha Romanos capítulo 3, nos versos 23 e 24. Pois todos pecaram. Estão destituídos, estão fora da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então, todos pecaram e nós estávamos fora da glória de Deus. E só podemos voltar para Deus via Jesus, aceitando o sacrifício da cruz. Até a criança, e aí vamos falar de bebês novamente. O Nicolas ainda está na barriga da Tati, não cometeu pecado, mas já nasce no pecado. Ele também precisa de salvação, tu vai nascer e vai, né, conhecer a Jesus e vai salvar a Jesus. Mas até os bebês que não nasceram, o pecado agora, o preço já foi pago. Todo mundo já está com a sua dívida quitada. Agora não precisa mais do parente próximo, nem de parente distante, nem de ano de jubileu. Agora nós não precisamos de mais. Todo mundo, qualquer ser humano que nascer, Jesus já pagou. Jesus pagou o preço da cruz para quê? Para toda a raça humana que nasceu e que ainda nascerá. Então agora, Jesus pagou o preço do nosso resgate. Estamos livres. E o que a gente faz com a nossa liberdade? Ele já pagou. Para quem crê, para quem não crê, ele já pagou. Agora vem, Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus nos tira do mundo das trevas e nos leva para o reino do seu amor. Efésios 1, 13 e 14. Olha que tremendo que é o que está acontecendo aqui agora. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que está falando em outras palavras? Quando a gente ouve, né, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra, eu ouço a palavra, eu creio, e quando eu levanto minha mão para aceitar a Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, porque agora eu já faço parte, depois de Jesus, daquela geração toda, que já está o preço pago, já fomos resgatados, já fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, para todo aquele que aceitar a Jesus. 1 Pedro 1, 18, 20. Pois vocês sabem, e aqui é tremendo, irmãos, olha, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Para de ler e olha aqui para mim. Quem disse que o vazio, porque eu já ouvi falar, pastor, aquele turma fala que tem um vazio, mas não está na Bíblia, está aqui, ó. 1 Pedro 1, 18, 20. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Eita Jesus, olha o vazio aí. Todo vazio tem um nome de Jesus. Somente Jesus consegue preencher o vazio da nossa vida. Carro zero não preenche vazio.
que depois de 3 meses o carro, você já está enjoado, você já vai querer outro. Já fica com vazio de outro carro. Casa própria não preenche vazio, é uma benção, e não estou falando mal disso, pelo amor de Deus, me entendam bem. Mas quando vem as prestações para pagar, você fala, Senhor, daqui a pouco a casa fica velha, tem que reformar, daqui a pouco você já nem lembra mais que tem escritura da casa, sim ou não? Casamento não preenche vazio. Não, o dia que eu casar, você é a pessoa mais feliz do mundo. Não vai, filho. Você tem que ser feliz antes de se casar para fazer alguém feliz. Você jogar tudo nas costas da pessoa, você vai arrebentar com a vida dessa pessoa, seja, né, se você for casar. Então você tem que ser feliz para fazer alguém feliz. Então casamento não preenche vazio. Filho não preenche vazio, porque é maravilhoso. A gente quando descobre que está grávida, aí os 9 meses, depois nasce bebezinho, depois vira, né, põe dar bronca no filho, põe de castigo, o filho desobedece. Irmão, não preenche. O que preenche vazio é Jesus. Aliás, o nosso vazio é do tamanho de Jesus. Ele chega, ele preenche todos os espaços vazios. E está aqui na Bíblia, se um dia alguém te perguntar, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Por quê? Porque nós fomos criados, né? Quem não teve o privilégio de nascer num berço cristão, foi criado ensinando tudo de qualquer jeito. E o nosso vazio vem passando de geração em geração. Mas glória a Deus que nós somos a geração bendita, escolhida de Deus. Através da minha vida, da tua vida. Todos que vierem depois de nós saberão que há um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que nos abençoa em nome de Jesus. Mas outrora não. E através, olha aqui falando, transmitida por seus antepassados, que também não tinham conhecimento, não sabiam. Mas pelo precioso, nós somos redimidos então pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, não foi prata, não foi ouro, não foi os ensinamentos errados que nós tivemos que preencheu o vazio, mas foi Jesus, através da cruz, através do seu sangue derramado. Agora olha aqui Colossenses 2, 13 e 15. Você crê que a gente tinha uma dívida? Era a dívida do pecado. Olha a Bíblia explicando. Colossenses 2, 13 e 15. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua carne. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os seus pecados. Olha aqui, ó. Ele cancelou a conta da nossa dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Glória a Deus. Na Bíblia. Então todo ser humano que nascerá, o Nicolas, a Laurinha, da Amanda, do Patrick, vai nascer, todo mundo vai nascer como? Já na raiz do pecado, mas com já um Redentor que pagou a dívida de todo mundo. Agora, nossa dívida foi paga através do sacrifício de Jesus, o preço de sangue foi derramado na cruz. Agora, olha que tremendo. Então Jesus, o nosso resgatador, o nosso salvador, nosso Redentor, por isso que fala nosso Redentor vive, aquele que pagou a nossa dívida, de Colossenses, olha lá. Pagou a dívida para todo mundo, quem ainda não nasceu, quem há de nascer. E agora, o que a gente faz? Todo mundo serve a Deus ou não? Não. Está todo mundo aqui na igreja? Se fosse, não caberia nas igrejas. Osasco, último censo de 2010 tinha 700 mil habitantes, hoje deve ter mais de 800 mil, quase perto de 1 milhão, cadê o povo? Todo mundo está com a dívida paga, não está? Através da redenção. Agora, lá da escravidão também. Se era hebreu, trabalhava 6 anos, no 7º saía livre, e ele ficava contando as horas. Já pensou, gente, quem era hebreu, quem era israelita? Ia contar as horas ou não ia? Ai, eu não vejo a hora, eu quero ir embora, gente, faltam 7 horas, 7 dias, 3 horas, 15 minutos, 2 segundos. Tem coisa que a gente quer contar até os segundos. Eles também. Ai, meu parente, olha lá, meu parente está chegando, ele vai pagar a dívida e eu vou embora, porque depois ele poderia ser livre. Só que tinha um tipo de escravo que também podia ser livre. E quando dava o 7º ano, ou quando chegava um parente para resgatar, ou era o ano do jubileu, olha o que acontecia com esse escravo. Ele estava, a maioria, contando os dias, as horas. Olha, ano que vem, ano de jubileu, nós vamos ser livres. Olha o que aconteceu, Deuteronômio 15, 16, 17. Mas se o escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele
contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. A turma contando, dava o 7º ano para os hebreus, todo mundo contando as horas para ser livre. Tinha ano de jubileu, todo mundo contando os dias para ser livre. Tinha os parentes mais próximos que iam resgatá-los. A turma desesperada, só que tinha um tipo de escravo que chegava para o seu dono e falava assim: só que eu não quero mais ir embora. Minha dívida está paga, mas eu quero ficar com você. Imagina o povo lá falando: vocês estão doidos. Todo mundo louco para ir embora, todo mundo querendo liberdade, e vocês querendo ficar. Então eles teriam que ser diferenciados, porque escravo era escravo, todos os servos juntos. Como diferenciava? Pegava a orelha, colocava assim na contraporta, e o dono tinha que ir lá, o senhor, cravar, fazer um buraco na orelha. E aí todo escravo, todo servo que tivesse a orelha furada, por isso que é o servo da orelha furada, todo mundo ia saber, estava todo mundo igual como escravos, mas eles teriam que olhar e falar assim: você não quis ir embora? Você quis ficar? Sim, porque o meu dono, o meu senhor agora é ele. E era por amor, não era interesse, não era mais dívida, a dívida estava paga, era para ir embora. Vai embora. Não queremos ir embora. Gente, era para chocar. E quando andava e olhava, já sabia que ele ia ser eternamente escravo. Já sabia que ele nunca mais teria outra chance. Êxodo 21, 5, 6. Olha lá. Nós vimos, Levítico, agora é Êxodo. Se o escravo dizer que ama a sua mulher, a mulher do patrão, os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono levará a um lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta, furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Olha lá, o servo agora estava livre, mas por livre e espontânea vontade, sem pressão, sem ser nada, ele se tornaria escravo por causa da importância do seu Senhor em sua vida. Olha Jesus, Jesus não nos resgatou através da cruz. Hoje a dívida de todo mundo que está aqui, que vai nascer, seja da igreja ou não, todo mundo, a dívida de qualquer ser humano já está paga através do nosso Redentor. Mas será que tem alguém que quer andar com Ele? O preço foi o sangue derramado, e agora nós somos livres. E Jesus fala: já pagou o preço, você não precisa mais de Redentor, não precisa de outro Redentor, não precisa de parente, não precisa de ano de jubileu, não precisa mais nada. Aí você fala assim: mas o Senhor é o meu Salvador? O que fazer com essa liberdade? Nós não queremos ir embora. Nós queremos as nossas orelhas furadas pelo Senhor. E aí acontece assim: você está livre agora para fazer o que você quiser, mas eu quero te apresentar aquele que pode mudar a história da tua vida. E aí você vai decidir. Por isso que a gente tem que levantar a nossa mão, ouvir a palavra, levantar a nossa mão e aceitar a Jesus como nosso Senhor. Você viu? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Salvador do quê? Ele vai me salvar do inferno. E Senhor, porque agora Ele me resgatou e eu quero servi-lo para sempre. Quem aqui quer servir Jesus para sempre? Então você é um servo da orelha furada. Glória a Deus. Queremos as nossas orelhas furadas. Nós entendemos que Jesus... então quer dizer, não tem mais resgate, não tem mais remissão, não preciso pegar parente, não preciso esperar no jubileu, não precisa fazer mais nada. Não. O que eu tenho que fazer? Eu quero esse Salvador, do que me salvou do inferno, mas eu quero o meu Senhor. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha lá, veja o que encontramos aí no novo. Mas isso é do velho, então vamos ver no novo. E por que está isso falando? Porque olha como o apóstolo Paulo, estudado, letrado, poliglota, inteligentíssimo, antissoldado de uma alta cúpula, quando ele conhece Jesus, ele se rende. Olha como Paulo se apresentava. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eles estão se referindo ao que é o servo da orelha furada. Eu tenho um dono, meu dono é Cristo.
não vivo mais eu, mas ele vive em mim. E todo mundo, você está louco? Nós somos livres, não tem mais. Imagina lá naquele tempo em Israel, não tem mais nada disso. Ele falou, mas eu encontrei o meu Redentor. E é a Ele que eu quero servir para sempre. Romanos 1:1, Paulo, servo de Cristo Jesus. Em outras traduções ainda, em outras linguagens, né, melhor dizendo, fala Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. E não era qualquer pessoa, era uma pessoa letrada, estudada, que sabia tudo. Escreveu um terço aí do Novo Testamento, a coisa mais maravilhosa. Todas as cartas de Paulo, é coisa assim maravilhosa. Olha como ele se apresentava. Paulo, servo de Cristo Jesus. E eu creio que ele falava, o servo da orelha furada sou eu. Oh, meu Deus. Olha João 12:26. E aí Jesus fala assim, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Daí nós conhecemos, por isso que a gente fala, Jesus te salvou. E você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador? Nos tirou do inferno. E agora Ele quer ser o nosso dono, o nosso Senhor. Só que Ele não insiste com ninguém. Ele não vai te obrigar. Ele não vai... Alguém aqui entrou na igreja hoje. E hoje nós estamos sendo servos da orelha furada. Às 5:10 da tarde. Alguém te obrigou a vir para a igreja? Tirando as crianças, né? Caiu a caneta. Por isso que criança vai direto para o céu. Mãe, eu não quero ir para a igreja. A criança pode, porque se ela morrer, ela vai para o céu. Agora, você, marmanjão. Ai, minha mulher que mandou. Glória a Deus, você está ouvindo a palavra. Você já viu que você vai ter que ser que nem ela. Ter a orelha furada. Deu para entender? Por livre e espontânea vontade, você quer aceitar Jesus como seu Senhor, então guarde isso. Sempre que a gente fala, eu aceito como meu Senhor e Salvador, salvou do inferno e Senhor, porque agora eu quero ser servo de Jesus para sempre. Olha Lucas 9:23, disse Jesus à multidão, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos segui-lo. Jesus nos deixa escolher, se quisermos aceitá-lo e depois servi-lo para sempre. Aí seremos um servo da orelha furada. Todo mundo vai fazer isso? Não. Por que você acha que foi Deus que criou o céu e o inferno? Aliás, Deus criou Lúcifer, que depois virou Satanás. Tudo Deus criou, não tem ninguém antes de Deus. Por que Ele criou o inferno? Porque quem ama a Deus, ama Jesus, ama a sua obra, tem que estar no lugar onde Ele está. Nós não estamos falando de Deus aqui? Agora no inferno, Deus criou, para quem estiver no inferno Ele vai falar. Porque tem gente na terra que não suporta falar de Deus. Não fala disso aqui, eu não gosto de religião, não gosto de Deus. Não coloca esses hinos crentes. Maravilhoso, irmão. Cada um é livre para fazer o que quiser. Só que é lá no inferno que Deus vai chegar pela última vez e falar assim, vocês que estão no inferno, nunca mais ouvirão falar de mim. Até apitou. Confirmação de Deus. Por isso que nós que somos cristãos, temos que tomar muito cuidado para não ir junto com gente que odeia Deus e que nunca quer ouvir falar de Deus. Ali não é o nosso lugar, o inferno não será o nosso lugar. Por isso que a gente não pode brigar. Porque meu carro não chegou. Porque eu não casei ainda, vou sair da igreja. Pelo amor de Deus, você tem uma vida eterna para passar com Deus. Suporte as aflições, as lutas. Porque lá no inferno, a Bíblia diz que as nações que se esquecem de Deus estarão lá. Quem não gosta de Deus vai estar lá. Todo mundo que a gente evangelizou, que rasgou papel, cuspiu na cara, fala mal de Deus, tem que estar lá. Mas não é lugar nem para mim, nem para você. E o pecado pode nos levar para lá se a gente não se arrepender. Olha lá, como eu sei que sou um servo da orelha furada? As nossas palavras denunciam. Então, como eu falei, quando era o servo da orelha furada no Antigo Testamento, furava-se a orelha, todo mundo sabia que ele agora tinha um dono por amor. Ele vai porque ele quer. Agora, e nós, o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, o próprio Deus vem habitar dentro de mim. Mas e aí? Alguém está vendo aqui dentro? Aliás, nós não vemos nada aqui dentro. A gente às vezes reclama que eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Irmão, a comida que você comeu no almoço já está sendo digerida.
ou ela passa pela boca, faringe, esôfago, desce para o estômago, depois ela aqui vários enzimas do estômago misturam toda a comida, tira as vitaminas através do sangue, aí vai estômago, intestino grosso, intestino delgado e espelho, o que o organismo não usar é jogado para fora, e vocês sabem que eu estou falando do número 2. E ninguém vê nada disso aqui dentro. O teu fígado metaboliza tudo que você come, até remédio, tudo é metabolizado no fígado. Tudo. O rim filtra a água. Olha que coisa perfeita aqui dentro. E a gente não vem e reclama da vida e quer morrer. Se você soubesse que essa máquina que Deus criou, chamada ser humano, é imbatível, não tem robô maior do mundo que possa ser melhor do que nós. O que acontece? Nós valorizaríamos tudo que Deus nos deu. A gente só vê o de fora. E você vê que a gente bebe água, daqui a pouquinho dá vontade de fazer xixi, de ir no banheiro, desce, vai pelo estômago, já vai para o rim filtra o que é bom e fica, e o que é mal ele expele através da urina, e aí se a gente exagera no sal e tudo, olha eu dando aula de medicina, de biologia, aí o que não serve, muita gente come muito sal, o rim não consegue filtrar, porque não tem água suficiente, por isso que forma cálculo renal, pedra no rim, tudo isso foi o nosso Deus que criou, e a gente, que droga de vida, e aqui dentro, e assim é o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, ele vem habitar dentro de nós. Ninguém vê a baita transformação que ele está fazendo aqui dentro nas nossas vidas. Assim como o nosso organismo humano, a gente não vê a circulação do sangue. Sabia que você toma um remédio, é para dor de cabeça. Você viu que você toma, a dor de cabeça passa? Ele não vai para dor de cabeça, ele vai para a corrente sanguínea. Aí o remédio específico para dor de garganta, ele corre o sangue, aonde está a infecção, ele vai direto ali através da corrente sanguínea. Tudo perfeito, sincronizado. Você tem uma inflamação lá no dedão do pé. Você toma um remédio anti-inflamatório, entra no sangue, através do estômago, ele vai circulando e ele chega lá e ele cura exatamente aonde é. É perfeito o que Deus criou. É perfeito o nosso organismo. E o Espírito Santo perfeito, esse Deus perfeito, vem habitar dentro de uma criatura que quando levanta a mão e aceita Jesus, ele invade. Mas ninguém vê. E aí, quando ele está aqui dentro, como as pessoas vão saber que eu sou um servo da orelha furada? Furar, a gente fura a orelha, hoje já não é mais isso. As nossas palavras denunciam se somos servos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está amarrado em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Sim ou não? Ô glória. Está denunciando. Epa. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus estava sendo crucificado, fala, você é um deles. Eu não, está amarrado. Epa, mas você fala como um deles. Não adianta querer se esconder, meu irmão. Não adianta disfarçar. Não dá para disfarçar. As nossas palavras têm que denunciar. O que falamos tem agradado a Deus? Por isso que não combina palavrão, murmuração, reclamação, acusação com quem já tem a orelha furada, já serve ao Senhor. Você já percebeu? Graças a Deus eu estou livre, não falo palavrão nem na minha casa. Mas muitas vezes a gente está perto de gente que fala palavrão, você não fica, nossa, ou vai que você dá uma vacilada e solta uma, meu Deus, mas você não é crente. A cobrança não é maior para nós? Porque está todo mundo vendo a nossa orelha está furada e todo mundo está sabendo que você agora é um servo do Senhor. O que mais? Como que eu sei que eu sou um servo da orelha furada? Nossas atitudes denunciam. Então não pode mais ter mentira. Mentiroso não combina. Você fala, mas você mentiu, você é crente. Quando você faz coisa boa, ninguém lembra. Nossa, mas você fez isso, mas você não é crente? Então não pode mentir, não pode mais roubar, não pode falar mal da vida dos outros, não pode fofocar, não pode, porque é incoerente com o Deus que habita dentro de nós. Como que as pessoas saberão que nós somos da orelha furada, um servo da orelha furada? As nossas palavras, as nossas atitudes precisam denunciar que nós somos de Deus. Olha lá, hoje em dia tem muita gente fazendo a obra e poucos a vontade de Deus. Ai, pastor, mas eu faço a obra. Maravilhoso. E temos que fazer, mas obra é fruto de quem é convertido de verdade. Ninguém vem para a igreja e não é crente e não consegue fazer. Agora a Bíblia diz que as nossas obras são trapos de imundícia. Não é que não é para fazer, mas não se segure nas suas obras. Por quê? Porque temos que fazer à vontade. Então muitas vezes está fazendo a obra, está firme, mas está com gaio aqui na internet e é casado. Está fazendo a obra, está pregando, está louvando,
mas não está fazendo a vontade. Muitas vezes está no púlpito pregando, louvando, casado, mas está saindo com a mulher dos outros. Está fazendo a obra, mas não está fazendo. Por isso que não se surpreenda com todo mundo. Os revelamentos, não é nem revelação, os revelamentos. Irmão, não se surpreenda não, isso não é patamar é parâmetro para... Tem muitos homens de Deus que de verdade revelam, são uma bênção, mas isso aí não é ponto crucial. Como que é o caráter da pessoa? Como é a vida da pessoa? Isso sim. E maravilhoso quando casa, né? A obra e a vontade de Deus. Olha que maravilha. Tudo o que fizer, faz para Deus, segundo a vontade de Deus. As pessoas fazem a obra de Deus, mas esperam o reconhecimento dos homens. Brigam por cargos, né? Entregam seus ministérios, desanimam quando o reconhecimento humano não acontece. Então, por que a pessoa muitas vezes desamina? Porque ela está fazendo só obra, mas não está fazendo a vontade. Ela quer fazer do jeito dela para aparecer. Um servo da orelha furada, ele sabe que ele vai ser servo para o resto da vida, escravo. Ele não se preocupa com elogios, porque ele é servo. Ele nunca vai tomar o lugar do patrão. Olha aqui para mim, nós nunca iremos tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Para que brigar? Placa de igreja. Para que brigar entre irmãos? Porque olha, a minha célula tem mais gente que a tua. O dono é um só. Nós nunca... Eu posso ganhar milhões de almas no mundo inteiro. Ai, a maior igreja da terra. Isso aos olhos dos homens, porque eu nunca serei Deus. Eu nunca tomarei o lugar do dono. E nós muitas vezes fazemos o quê? Brigamos, queremos destaque. Irmãos, nunca conseguiremos subir. Ele quer que Deus cresça e eu diminua. O que quer dizer a palavra servo? De acordo com o dicionário, pessoa que não é dona de si própria ou das suas posses, mas tem um dono. Perfeito. Olha o apóstolo Paulo. Paulo, servo de Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Quem que é servo? Eu não sou mais dona da minha vida, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que é meu é dele. E Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Perfeita colocação para falarmos que nós somos servos de Deus. Amém? Olha o que a Bíblia diz no Novo Testamento, Mateus 20, 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então olha aqui, existe no mundo político, vamos colocar assim, os cargos hierárquicos. Por exemplo, aqui no Brasil, maior carga de presidente da República. Nós temos depois governadores. Cada estado tem um governador. Cada município, 645 municípios aqui, nós temos cada município um prefeito. Dentro do poder, né, dentro da cidade, além do prefeito, temos cargos legislativos, que são os vereadores, que também têm poder. Isso é no mundo. Mas entre nós, no reino de Deus, não é assim. Aí Jesus falou isso... Quer ser grande no meu reino? Não fica brigando por causa de povo. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, vai ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por isso que a Bíblia diz que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Igreja grande, muito trabalho. Igreja pequena, né? Um pequeno trabalho. Por quê? Porque não é para que o povo venha nos servir, mas é para que nós possamos servir as pessoas. Diferente dos cargos hierárquicos, aonde, né, a nível político, social, que as pessoas são servidas. No reino de Deus, Jesus falou, não tem nada disso. Você quer ser grande, você vai se tornar o menor. Por quê? Quanto mais você servir, mais gente eu vou colocar debaixo de você, para você cuidar. Então, pense bem quando você pedir, Deus, multiplica a minha célula. Porque é mais trabalho para quem lidera. Maravilhoso esse reino, que só quem é de Deus entende. 1 Coríntios 7, 22. Pois o escravo, agora olha esse daqui é para nós. O escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao seu Senhor. Então, quem era escravo foi resgatado, foi redimido e agora é chamado de livre por aquele que o comprou. Assim também somos nós. O homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Espera aí, Jesus é o meu redentor? Então eu quero agora servi-lo de todo o meu coração. Todo mundo, o mundo inteiro já está, né, com a dívida paga. Mas só quem aceitar a Jesus como Senhor estará debaixo do domínio dele.
Características de um servo da orelha furada. Escolheu ser servo, não é para ele, por amor. Meriva, irmãos, DVR 4583. Meriva tem que subir lá urgente, por favor. Características de um servo da orelha furada com Jesus. Escolheu ser servo por amor. De novo, quando a gente aceita Jesus, alguém obrigou? Tirando as crianças e adolescentes. Mas quando é menor de idade, quem manda é o pai e a mãe. Depois cada um responde por si. Não. Você está aqui porque eu amo Jesus, porque eu quero Jesus, porque eu estou com Jesus. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha 19 anos, já faz tempo, hein? A minha prima foi para a igreja, depois ela me levou, e para mim, era a coisa mais maravilhosa que eu vi hoje na minha vida. Eu lembro até hoje a sensação, quando eu entrei na igreja, estava cheia, era que nem a nossa, aquele louvor, eu falei para minha prima, Rose do céu, que lugar é esse? Para mim, eu tinha entrado dentro do céu, irmãos, porque foi tão impactante, que a gente é acostumado em outra religião, e eu sempre gostei muito, né, da parte religiosa, mas eu nunca tinha visto aquilo, né, aquele louvor maravilhoso, igual o nosso em bateria, tudo plá, 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 aquelas letras que tocavam profundamente o coração. Aí depois a palavra, eu falei, gente, eu não estou entendendo nada, mas é isso que eu quero para a minha vida. Bom, aí a gente muda, aceita Jesus. Mãe, fui para a igreja de crente, aceitou Jesus. Minha mãe falou, pelo amor de Deus. Falei, já era, já fui. Meu nome agora está escrito no livro da vida. Que livro é esse? Está no céu, só vai ter que se converter também. Eu lembro que eu cantava os hinos lá na minha casa, mas eu estava no banheiro e eu canto, eu gosto de cantar, porque eu fico muito rouca. Dava aula de inglês, cantava, quer dizer, subiava e chupava cana. Aí minha mãe, se não é da sua igreja, eu falei, da minha igreja mesmo, vou cantar mais alto, mãe. Aí eu lembro que um mês depois que eu me converti, nós fomos no acampamento da igreja, e eu fui batizada no Espírito Santo, eu nem sabia que era isso, irmãos, é como Deus faz, e por isso que é de Deus, eu sei que é de Deus, porque eu vivi isso. E aí no batismo, eu lembro que estava com a minha prima também, com a Rose, as meninas, e eu via que daí, eu estava aquele fogo que a gente faz no acampamento, comecei a orar, daqui a pouquinho eu comecei, xarabaquianda no bavai, aí eu assustei, só que eu não conseguia parar de falar, labaquianda no bavai, e eu ficava para minha prima, xarabaquianda no bavai, e minha prima, glória a Deus, aleluia, e eu queria falar o que era aquilo. E eu vi as meninas chorando, gritando. E eu falei, meu Deus. E na noite anterior tinha tido libertação com nós. Quer dizer, você imagina, né? O diabo sapateou. Mas no outro dia Jesus veio com a glória. E aí depois que passou tudo, eu falei, o que era isso? Minha prima, você foi batizada em línguas? Eu falei, mas o que é batizar em línguas? Aí eles foram me explicar. Também não entendi no começo, mas falava em línguas. Ora em línguas. Eu falei, então tá bom, todo dia. Xalabaqui anda no bavai, anda burai, periande canta. E aí eu lembrava que meu pastor falava, quem ora em línguas não ora homens, mas ora Deus. Então, aí é que eu ia mais, xalabaqui anda na bavai, anda burai, periande canta na bavás. Logo em seguida teve o primeiro batismo. Depois que eu me converti, o primeiro batismo, já fiz. Mãe, vim com o convite com meu pai, para minha mãe, para minha avó, para os meus irmãos. Vamos para o meu batismo do quê? Minha mãe, mas você já foi batizada. Eu falei, mas eu não sabia. Eu não sabia o que eu estava fazendo, nem lembro. Agora eu sei. E agora eu quero seguir Jesus. É difícil ou não é, gente? Você ser um servo da orelha furada. Você imagina o servo da orelha furada lá, andando no meio de todos os servos? Enjoado. Outros tiravam sarro dele. Nunca mais você sai daqui. Mal sabiam eles que ele era uma pessoa feliz e encontrou um Senhor maravilhoso. As pessoas pensam que nós estamos presos na igreja. Preso é quem está no mundo, no pecado. Nós somos livres para amar, livres para adorar a Deus. Isso não tem preço. Preço foi pago. Meu irmão, nós somos tão livres. E as pessoas do mundo pensam que é a gente que é preso. Eu não estou preso. Eu posso olhar para a bebida e falar para ela, não vou tomar. Porque agora encontrei um propósito maior. Posso olhar para as drogas e falar, não te quero. Olha, quem tem a liberdade de olhar e falar, não quero. Pronto. Posso ir para a balada e falar, não vou entrar, não quero mais. Estou mudando. E quem muda a gente é o Espírito Santo. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi muito, porque é um processo. Você não vai querer mudar do dia para a noite. Isso não existe. Assim como a gente não cresce do dia para a noite. Você não nasce bebê e amanhã você está grande. Existe um processo, que é no caminhar que nós vamos crescendo, tanto fisicamente como espiritualmente. É a mesma coisa. E você, quando está crescendo no processo... Então, eu lembro que quando eu tinha 19 anos, moça, tudo, a gente usava aquelas roupas curtas, justas, né? As meninas eram assim. E aí começou a me incomodar. E eu via que homens, e homem é só o sangue, né, irmão? Homem olha mesmo, não quer nem saber, velho, tudo, olha tudo.
Mas aquilo já me incomodava, já não gostava mais, porque eu falei, mas isso aqui está olhando, eu falei, mas minha blusa está muito curta, minha saia está muito curta, vamos tirar, vamos, né? Vamos mudar. Ninguém me falou nada, porque não é assim, a gente começa a sentir. Muitas vezes vinha a bebida para beber, não, eu já não gostei, porque me dava muita dor de cabeça, mas muitas vezes vinha, não, eu não quero, e às vezes a carne ficava, não, mas é bom. Mas eu falei, mas agora eu posso dizer não, eu tenho um propósito maior na minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deu para entender o que é Jesus na nossa vida? De repente você já vai em lugares. Quanto que não foi? Eu lembro quando eu comecei a namorar com o Júlio. A gente começamos dia 12 de maio, dia 17 de agosto ficamos noivos e 9 de novembro nos casamos. 5 meses aconteceu tudo. E aí eu lembra, Ju? Que eu falei assim, Ju, então vamos sair à noite. Ele falou, eu não estou acostumado a sair à noite. Eu falei, mas vamos num barzinho. Olha, vou falar, irmão, tem sua vida real. Né? Ele falou, olha o que ele falou, estava apaixonado, né? Ele, vamos, lembra? Fui uma vez só. Quando a gente entrou, eu falei, que coisa ridícula. Eu falei, o que nós estamos fazendo aqui? Ele falou, não sei. Ele não vai lembrar. Uma vez só. Daí ele falou, eu falei, não, vamos embora. Irmão, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E ele, né, coitado. Daí, mas eu não vou para barzinho. Eu falei, mas você vai agora, você está namorando comigo. Ele falou, tá bom, sentamos, eu nunca vai. Aí eu falei, vamos embora, né? Ele não valeu a primeira vez que, depois a gente foi no culto, tudo, ridículo. Eu não me sentia bem, não tem lugar, não tem conversa, já sei, você fala, gente, isso aqui não é para mim mais, e não é mesmo. Porque você agora é um servo da orelha furada. Você agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é mais aquela rodinha dos escarnecedores que conta piada suja. A gente, você fala, ixi, deixa eu ir para cá que eu não quero nem saber. Ou às vezes a turma fala, para de falar, que agora o crentão chegou. E isso mesmo, chegou o crentão mesmo. Pode parar mesmo, que é desse jeito. Porque essa turma que dá risada da gente, como davam risada do servo da orelha furada, na hora que a dor de barriga vem, vai pedir oração para quem? Para o crentão. Você ora por mim? Oro. Estou precisando conversar. É mesmo. Estou com um vazio. Eu falei, o vazio tem caminho. Tem alguém que preenche o vazio do teu coração. Quem é a característica? Escolheu ser servo por amor. Sabia que a escolha seria para sempre, não tem caminho de volta. Abriu mão da sua liberdade. Mas a minha liberdade, eu achei em... Nós somos livres para dizer não para o que a gente quiser. Ninguém me obriga mais a fazer nada. E eu quero seguir a vontade do meu Deus, do meu Pai. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre para dizer não para o pecado. Então a partir de hoje para com essa história. Eu não tenho força para largar o cigarro. Claro que tem. Jesus é maior que o cigarro. Eu não consigo sair das drogas. Consegue. Jesus é maior que a droga. Ele é um propósito maior. Claro que consegue. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nos recusamos a abrir mão do nosso tempo, né? A gente fala, estou sem tempo para orar, para vir para a igreja, para visitar, para discipular, para ir para a célula. Sabe por quê? Porque nós decidimos quando vamos fazer a obra, quando vamos à igreja. Eu não sei se eu vou dizimar, porque isso não cai ainda no meu espírito. Eu não sei se eu vou para a igreja hoje, eu estou cansado. Nós queremos estar no controle da nossa vida. Decidimos quando vamos trocar de igreja, se vamos entregar o cargo. Sabe por quê? A gente não é ainda servo da orelha furada. Tudo isso acontece porque nem nós somos donos de nós mesmos. Quem manda nele mesmo, ele faz o que ele quer. Nossa, pastora, mas o fulano saiu. Orou? Claro que não. Tem gente que ora e vai. A maioria não, porque depois volta. Mas você não orou? Voltou? Que oração é essa que vai e volta? Eu não creio num Deus de duas palavras. Aí, confirmou de novo. Obrigado. 2 confirmações já, o sinal. Deus é esse 2 palavras, gente, para com isso. Enquanto você for dono de você mesmo e mandar na tua vida e fazer o que você quiser, Deus não se afasta, mas Ele espera até que você se submeta a Ele. Olha o servo, não manda em mim, nada do que é meu, tem um dono agora. No direito à liberdade, o servo da orelha furada teve 2 atitudes. No direito à liberdade, renunciou sua liberdade. Renunciou a viver sua própria vontade. Ele podia fazer o que ele quisesse, estava livre, mas ele falou, mas você é o meu redentor. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E viveria o resto de sua vida para servir ao seu Senhor. Viveria para cumprir a vontade do seu Senhor para sempre. Você está disposto a viver a tua vida inteira aos pés do Senhor? Então que negócio é esse?
porque o emprego ainda não chegou, está querendo sair da igreja? A pastora, eu não casei antes, até o meio do ano, eu não casar, eu saio da igreja. Trocar Jesus por isso? Então, não é servo da orelha furada. Não, eu estou com muitos problemas. Então, mas tem alguém que pode resolver, que não é quem você está ligando no WhatsApp. Lá você não vai precisar de Wi-Fi, é ligação direta com Deus. Pede para quem pode resolver. Muitas vezes você está se humilhando, ficando triste com pessoas, porque não está pedindo para quem tem que pedir. Pede para Deus e deixa Deus... Olha que maravilha quando a gente tem entendimento de Deus. Eu vou falar, peixe, me ajuda. Aí o peixe vai, ixi, a pastora de novo, deixa eu até bloquear. Ixi, a pastora de novo. Já vem, quando ele me vê no culto, ele vai até embora. A pastora só vive me pedindo as coisas. Mas eu estou precisando, eu falo, Deus, estou precisando, me ajuda. Eu não sei o que eu vou fazer. De repente vem a Gislene, fala assim, pastora, posso te ajudar a sentir no meu coração? Eu estou devendo alguma coisa para a Gislene? Não, porque eu não mandei ela vir me ajudar. Mas Deus mandou. Eu não mandei, mas Deus mandou. Ao passo que quando eu ponho, eu quero, e eu vou, eu mando mensagem, fala com fulano, fala com o ciclano, não, dá um jeito lá. Que coisa desagradável. Que chato. E Deus está esperando, não está fazendo nada. Você não vai pedir para mim para deixar eu tocar em quem eu quiser. E tem gente que quer nos ajudar e a gente se surpreende porque são tocadas por Deus. Peça para quem pode resolver e deixa Ele trazer quem Ele quiser para te ajudar. Olha lá, João 6, 67, 68. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aqui Jesus deu um sabão em todo mundo. Tinha 70 discípulos andando com Ele, piriri pororó, vendo milagre, comendo pão, comendo peixe, de graça toda hora. Mas só que aí Jesus pegou duro, porque a hora que você pega... A gente conhece quem está com a gente, a hora que você pega pesado. Aí a turma se revela. E é assim que tem que ser. É forte, Brasil. A Ju. É forte, Brasil. Fala, Juliana. Eu pego pesado, Ju. E a Juliana fica, pastora. Eu falei, segura firme na peteca. Então disse Jesus. Aí foi todo mundo embora. Eu não vou mais servir nada. Olha, a gente vem dar vida, dá o sangue por Ele. Quem deu o sangue foi só Jesus por nós. Você não dá sangue para ninguém, viu? Estou dando meu sangue nessa igreja. Aqui ninguém dá sangue, não. Não virei um poço de sangue aqui. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Quem Deus foi Jesus. Os homens foram embora. Ficou mimimi. Ficaram 12. Jesus falou, mas vocês também levaram dura? Vocês não vão embora, não? Ai, Pedro. Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Olha aqui para mim. Muitas vezes Deus está trabalhando contigo, servo da orelha furada. Aceite a correção e aceite o preço de Deus. Muitas vezes está difícil, não é que Deus não está ouvindo tua oração, Ele está testando para ver até onde você aguenta. Será que dá para esperar Deus fazer? Ele é teu pai, Ele é o teu dono, Ele é o teu Senhor, Ele vai fazer no tempo dEle, do jeito dEle. Relaxa, desencana, sirva a Deus de todo o coração. Sinais de que eu ainda não sou um servo da orelha furada. Quando eu perco o desejo de vir para a igreja, ai, de novo a igreja, olha o ânimo do irmão. Aí chega aqui, ai, aleluia, ai, abraça, ai, querida, ai, que benção, está com uma saudade. Mas é lá em casa que a gente mostra que é crente. Culto de novo, gente, se eu não for, meu líder vai me ligar, e se o pastor não me ver no culto, já era. E não é, às vezes vai acontecer de você não vir. Pastorzão, hoje eu não posso ir, tudo bem? Porque às vezes eu tenho muitos compromissos, às vezes não consigo vir no culto da Adel. Nunca tinha faltado. Agora, eu tenho coisas que eu tenho que faltar. E qual o problema? Ju, hoje não dá, hoje eu tenho compromisso, hoje vai acontecer isso, isso, isso. Tudo bem. Agora, murmurar para vir. Tem gente que está no hospital essa hora, daria tudo para estar no meu lugar e no teu. Tem gente que daria tudo para ter saído de casa, almoçado com a família, tomado banho, vindo para cá, né? A Tânia acabou de me contar um testemunho, eu vou contar, nós vamos contar, viu, Ju, no próximo culto, que ela fez aqui, ó, de Gideão, que ela falou, Deus, pela fé eu vou fazer porque eu não tenho dinheiro, mas o Senhor vai me dar condições de fazer o propósito de Gideão. Pegou os envelopes, ela falou, porque eu quero esse propósito, um emprego para minha filha. Tua filha arrumou emprego ou não, Tânia? Para a honra e glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Sabe o que é isso? É fé. Olha que tremendo. Não pediu para ninguém. Ai, gente, eu preciso de emprego. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, me ajuda. Não. Ela foi para quem pode resolver, quem tem poder de abrir a porta, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E se fechou é porque tem porta melhor, porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Olha lá, quando eu não sou servo, quando eu vivo na prática do pecado, o Raimundo, né? Um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Quando perco o prazer de fazer as coisas de Deus, a obra, a oração, ai, tem que ler.
E a oração das madrugadas? Faz tempo que a gente não faz, hein, gente, propósito? E os irmãos? Ai, mas eu estou tão cansada. Mas vale a pena o sacrifício para a nossa vitória. Quando eu troco as coisas de Deus pelas coisas do mundo, quando eu tomo decisões segundo a minha vontade, um servo não vive mais ele, mas ele agora é amando do seu Senhor. E como ser um servo da orelha furada? Colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. E deixa Ele ser, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Salvador nos salvou do inferno. E Senhor, agora Ele é o meu Redentor. Ele comprou a minha dívida. Eu não devo nada e eu quero servir o Deus que pagou a minha dívida. Dívida de sangue, né? Foi pego com sangue. Servir, como eu sou um servo da orelha furada, servir o Senhor com alegria. Tenha prazer em estar aqui na igreja. Ai, gente, na igreja não corrido. Ai, não vejo a hora de ir embora, que eu tenho que assistir os gols do Fantástico. O Fantástico não vai mudar a tua vida. Deus vai. A gente tem uma pressa para ir embora e para ficar no sofá, ninguém quer sair. Até dorme no sofá, baba, suja o sofá, come no sofá. Fica cheirando mal o sofá. Casamos com o sofá. Não. E com a igreja um ciricutico para ir embora e o anjo passando aqui falando, meu Deus, estou querendo abençoar o povo. Pressa. Fazer tudo por amor e com amor. Não faz, eu amo a Deus, então demonstre nas suas atitudes quando você fizer algo para Ele. Se for para cuidar de criança, cuide com amor. Se for para olhar a portaria dos carros, olhe com amor. Se for para tocar, toque com amor. Se for para pregar, pregue com amor. Eu falei uma vez, teve logo lá no começo, embaixo da padaria, a maioria, não tinha ninguém, tinha 20 pessoas. O Guido, da nossa época, Guido, tá? Levanta a mão. Olha aqui o Guido, o remanescente de Deus, que começou a igreja na casa dele. Era eu, Júlio, sua mãe e seus irmãos, sim ou não? Olha ele aqui até hoje. Deus deixa para provar que era verdade. Tem gente que não acredita que a nossa igreja começou na garagem e foi pequena. Começou ou não começou, Guido? Lá na Rua Coral. Aí, olha só, e o pastor veio pregar. Não que eu não gosto, irmãos, eu não sou muito ligado em gente de pregação de fora. Eu gosto de comer, para mim o que sustenta o filho é um arroz e feijão caseiro. Então vem muita gente de fora e eu não sou muito ligado. Mas naquela época eu não podia falar nada. Aí veio o pastor, amigo do Júlio, não, ele prega, ele é homem de Deus, e homem de Deus realmente, isso é inquestionável. O homem veio, então, terno, gravata, eloquente, vamos pregar e tal, e abriu a Bíblia, leu um versículo maravilhoso. Só que aí ele começou a falar um monte de coisa e bateu um pé de vento. Saiu das páginas. Quem disse que ele sabia o que ele tinha lido? Eu olhei, e eu sempre fui, eu gosto muito de anotar tudo, que assim que eu aprendo. Meu caderno, cantei meu caderno, falei, não, eu vou guardar esse caderno. E ele, gente, bateu um pé de vento aqui. Cadê o versículo? Passava a língua, não, mas vai, não vem. Vou pegar outro aqui. Eu falei, Júlio César, cadê a preparação? Porque para mim, para subir no púlpito, irmãos, tem que preparar. Tem que orar, tem que buscar. Para pregar numa cela, para liderar uma cela, para mim tem que pegar a folha. Não é aquela folha amassada que não sabe. Ai, pastor, você tem a folha? Quantas vezes eu já fui na cela, não sei, já aconteceu com vocês. Ô, pastor, tem a folha da cela? Folha da cela, você não pegou, líder? Você não se preparou? E você quer que Deus envie o povo num lugar que o líder não se prepara? Se não dá conta de uma cela para 10 pessoas, será que vai dar conta de uma igreja de 5.000? Cadê sua folha? Eu não sei. Aí pega aquela folha branquinha. Desculpa, que quando a gente está... Hoje está melhor, mas no começo, lembra? Não deu tempo de eu estudar a folha. Como não? O que você fez? Tem segunda, tem terça, tem quarta? Mas eu trabalho muito. Mas e na hora do almoço? Desliga a televisão, vai meia horinha, você prepara a folha da célula. O que é isso? E queremos o melhor de Deus, mas não fazemos o melhor para Ele. Faz tudo empurrado com a barriga, tudo correndo, tudo vem correndo, tudo sai correndo. Para Deus! Mas para o jogo... Você já viu? Hoje o Parma joga, né? Parmeira joga hoje. Eu sou palmeirense, eu posso falar da minha classe. Até no culto já veio gente com a camisa do Palmeiras de manhã. Pastor, é nós hoje. Eu falei, é nós. Eu falei, se tivesse com essa disposição, né? A gente muitas vezes vem para o time, camiseta, bermudão, shorts, grita... Fica rouco. Imagina que vai ficar rouco por causa de louvor. Não. Mas a gente fica rouco gritando por causa do time. Vai no time, camiseta. Vamos fazer isso para Jesus um pouquinho, gente. Sim, eu não estou falando besteira? Não estou. A gente se prepara. Vai fazer uma festa, a gente se prepara. Lembra aquela churrascada, fazer com os amigos, aquele monte de coisa. E para Deus,
não deu tempo de eu preparar a lição da escolinha hoje. Mas é para Deus, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom? Nada. Para Deus é excelência, porque nós servimos um Deus excelente. Você se dispõe a fazer a obra, tem que dar o teu melhor. Não é um mais ou menos. Empurra com a barriga, é para Deus mesmo. E Deus, já pensou se Deus empurrasse com a barriga as bênçãos nossas? Eita Jesus. Nunca mais pense em voltar atrás. Ô irmão, não é você não que está com a camiseta do Palmeiras, não. Pelo amor de Deus, agora que eu vi ele. Tem nada a ver. Não, mas é legal, eu também gosto. Mas o que eu estou falando... Agora que eu vi a camiseta. É nóis, que nem irmã, hoje é nóis. André! Cadê os parmeirenses? Levanta, levanta, fica de pé. Não, quem está com a camiseta hoje? Tem alguém com a camiseta? Levanta os camisetas de Parmeira. André! Tem mais alguém escondido? O Anderson e o André. Não, e legal. Mas o mesmo empenho para Deus. Não é errado, não. Não é errado. Você tem que dar o teu melhor no teu trabalho, o teu melhor na tua família e o melhor para Deus também. Olha o empenho. Vamos fazer uma camiseta evangelioagape.com. Esses palmeirenses. Mas é que nós não perdemos mais, né, gente? Está difícil agora. Não tem nem graça mais, viu? Vamos lá. O servo da orelha furada decidiu, por livre e espontânea vontade, servir ao seu Senhor, submeter-se a Ele pelo resto da vida. Todos veriam sinal em sua vida da orelha furada, saberiam que a escolha havia sido dele, o servo, e por amor. A liberdade que Jesus nos deu nos faz servi-lo até o fim das nossas vidas. Ninguém é obrigado a ir para o céu, a decisão será sua. Haviam servos que ao chegar ao 6º ano contavam dias e horas para se verem livres do seu Senhor, que aconteceria no 7º ano. Olha essa, isso acontece hoje em dia, quando contamos os dias e as horas para que a bênção chegue e depois vamos embora. Cadê o irmão? Não, ele já arrumou emprego. Já tive gente que a gente ligou, irmão, você não veio mais para a igreja? Não, pastor, eu já arrumei emprego agora, eu estou trabalhando muito. Falei, então quer dizer que foi um ano na prova, agora não precisa. Olha, Deuteronômio 15, 16, 17, agora para terminar. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, apanhe um furador, fure a orelha dele contra a porta, ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Filipenses 1, aí Paulo vem, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu não vou embora. Romanos 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Só permanece servo da orelha furada, se for uma escolha por amor, sem interesse. Só permanece na presença de Deus, se for por amor, sem interesse. Pois o único interesse será passar o resto das nossas vidas com Ele, até que Ele nos chame para morar no céu. Vamos nos colocar de pé.